Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Lucas capítulo 6, versículo do 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria poder compartilhar com vocês essa palavra de misericórdia, de amor, poderosa, capaz de mudar as nossas vidas, capaz de nos blindar de uma força que vem do alto, capaz de nos fazer confiar até o fim, de perseverar até o fim, crendo no poder que há no nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, meus irmãos, aleluia por essa palavra. E aqui eu quero compartilhar com vocês alguns versículos. O primeiro é o versículo do número 12, onde fala: Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Aqui nós podemos ver, meus irmãos, que o próprio Filho, o próprio Deus, o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, buscando oração, buscando rezar, buscando contato com o Pai. Ele que é o próprio Filho, Ele que é o próprio, aquele que desceu do céu, do seu trono. Ele, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nos ensinando a necessidade, a importância de buscar a Deus, de buscar uma intimidade com o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, através da oração. E a Bíblia diz aqui que Jesus passou a noite toda em oração a Deus. Esse é um grande, meus irmãos, um grande e importante ensinamento de Jesus para a humanidade, para você e para mim. Oração, oração, intimidade com Deus. É nós entregarmos todas as nossas misérias para Deus, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa situação de miserável e suplicando a misericórdia de Deus, suplicando o amor de Deus por nós. Guarda esse ensinamento de Jesus Cristo. Outro versículo é o versículo de número 18. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. Ou seja, meus irmãos, Jesus, através da sua obediência, através da sua intimidade com o Pai,
ele se tornou capaz de curar todas aquelas pessoas. Ontem nós vimos que os fariseus, os mestres da lei, ficavam bravos com Jesus porque Jesus curava dia de sábado. Ali nós podíamos notar a opressão dos fariseus e mestres da lei com o povo de Deus. A opressão, aquela falta de misericórdia, aquele egoísmo das coisas serem só para eles, para aquele grupinho ali de fariseus e mestres da lei. Para quem não sabe, fariseus que significa separados, ou seja, eles se separavam, eles se achavam que eles, somente eles, estavam acima da razão, com a razão. Mas Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, vem nos libertar dessa opressão, vem nos libertar das doenças, veio nos libertar da escravidão, dessas pessoas com espírito mau, com doenças que as aprisionavam, como o exemplo de ontem da mulher que há 18 anos sofria por ficar inclinada, amarrada. A Bíblia diz que Jesus falava que estava amarrada por Satanás. Essa é a expressão que Jesus usou. E o próprio Jesus, o Filho do Deus vivo, não renega ninguém, não julga ninguém. Pelo contrário, veio para nos libertar, veio para nos dar vida nova, veio para nos mostrar o reino de Deus, veio para pregar a boa nova do reino de Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que nós devemos levantar e crer com todas as nossas forças, com todas as forças do nosso coração. Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. O seu fardo é leve. É nisso que nós temos que crer e perseverar até o fim. E o versículo 19, a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Lembra que no começo aqui dessa palavra, a Bíblia diz assim: Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ou seja, este homem divino, chamado Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha vida, ele se preparava, ele buscava força, ele buscava intimidade com seu Pai, ele orava, passava a noite rezando, para depois, meus irmãos, fazer isso que a Bíblia diz no versículo 19. A multidão toda procurava Jesus porque dele saiu uma força. Claro, meus irmãos, dele saía a bondade de Deus, dele saía a vontade de Deus, que é o quê? Boa, perfeita e agradável. Saía de Deus, saía de Jesus. Por quê? Porque Jesus o buscava, Jesus permanecia na presença de Deus, Jesus permanecia em obediência, Jesus permanecia em oração, rezava, suplicava, a ponto das pessoas tocarem nele e serem curadas. Esse é o ensinamento, esse é a bondade de Deus. Aqui, Jesus escancara: esse é o meu Pai, esse é o Deus Todo-Poderoso, esse é o verdadeiro Deus vivo. Essa é a verdadeira vontade dele, boa, perfeita, agradável, a ponto das pessoas tocarem em Jesus e serem curadas, serem libertadas de toda a opressão que existia.
Aleluia, meus irmãos. Diante dessa palavra, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que o Papai do Céu, em nome do teu Filho Jesus Cristo, abençoe, proteja e livre vocês de todo mal. Amém.